a própria competição, que é uma competição da CBF, está sendo prejudicada por quem faz a gestão da competição. Você pode falar um pouquinho sobre a falta que o Gabigol vai fazer para ser algo tão decisivo nesse momento do Flamengo? Eu acho que a falta do Gabigol, como os outros também vão fazer falta, vai estar em função aí da fase que ele atravessa. O Flamengo não tem muita opção em relação a isso aí. Lamenta, a posição do Flamengo é de lamentar. Uma questão que eu acho que é importante a gente falar, que desde que essa administração chegou aqui há 8 meses atrás, 9 meses atrás, é uma administração do diálogo. A gente tem diálogo com a Conmebol, a gente tem diálogo com a CBF, a gente tem diálogo com todos essas instituições que a gente entende que tem que fazer. E o presidente Landim faz isso, não o presidente Landim, mas todos fazem isso incansavelmente. Mas eu acho que mesmo assim não tiveram bom senso de se fazer o que era não botar esse jogador num jogo como esse, em que você vai para o outro lado do mundo. Eu conheço Singapura, você ainda tem esse agravante. É isso, eu acho que assim, eu não vou ficar aqui também jogando para a galera, falando que faz, acontece. Falando que não faz, acontece. Dentro do que é possível, em relação à reunião, fará. E sempre vai questionar com educação, com posicionamentos fortes, mas sempre dentro do diálogo. O Flamengo hoje é um Flamengo de diálogo. O presidente Landim é de diálogo. Só que, às vezes, o diálogo não resolve. E atrapalha também a situação do Renier. Tava jogando no profissional aqui, né? E aí ele é convocado para uma seleção de base, né? É um jogador que já tem um histórico de estar fazendo gol, já está jogando desde o começo como titular. É um jogador que, considerando a saída dos outros dois, pelo menos do Gabriel, é um jogador que poderá tranquilamente entrar em campo. E a gente perde mais uma opção para o treinador. Nosso elenco já não é tão grande, então é uma perda considerável até de movimentação dentro de uma partida. Mas é isso, é seguir em frente, não tem muito ai, não. Tem que a gente chegar e se posicionar, porque senão fica ruim pra gente. Isso aqui não é você chegar e querer qualquer tipo de problema com a CBF, porque a gente precisa também se posicionar. A gente tem um torcedor, a gente tem imprensa, a gente tem todas as pessoas que a gente precisa dar conta. E a gente está aqui sistematicamente fazendo isso aí. Não causou estranheza o Tite chamar 2 jogadores do Flamengo? Não havia um acordo para chamar só um por equipe, por clube? Eu acho que um pouco da estranheza em relação ao Tite era em relação ao que ele pensava num curto tempo e o que ele fez agora. Não fui eu que botei aquela posição. Ele, há um ano atrás, ele falou de o que é perder um jogador, não sei se foi há um ano ou há mais tempo, mas ele tinha uma posição muito firme, muito forte em relação a essas datas FIFA, e o que ele fez não foi o que ele falou. Acho que o mais importante, eu acho que tem que se colocar uma lupa aí em cima desse calendário, porque a gente sempre fica reclamando, sempre se reclama em relação a esses questionamentos. E quando não se tem um bom senso, como não se teve agora, o Flamengo vai perder 4 jogadores. Eu falei isso é importante se falar de novo. Qualquer elenco do mundo que perca 3 jogadores titulares, 4 jogadores, ele perde tecnicamente. Isso aí não é Flamengo, Barcelona, qualquer outro, o Vasco, qualquer outro no Brasil. Isso é de Tóquio a Nova York. Enfim, então não se teve esse cuidado. Eu não penso em nunca, o Flamengo não pensa em má fé, o Flamengo não pensa em nada disso. Mas tem uma questão central aí, que é a perca técnica do Flamengo. Isso aí não pode acontecer e não pode a gente não falar. Você falou de prejuízo, né? Vocês pegar os times que estão aí brigando pelo título brasileiro do lado do Flamengo.
Dá para considerar que o Flamengo foi mal prejudicado? Eu acho que todos os times estão brigando pelo título, não é só Flamengo e Palmeiras. O Flamengo entende que tem outros adversários em campo, a gente respeita todo mundo. E assim, eu acho que quando é muitas questões como essa aqui, eu não vou falar dos outros clubes, eu vou falar da perda do Flamengo. E a perda do Flamengo, o melhor exemplo que eu acabei de dar. Qualquer time no mundo que perca 3 jogadores titulares, ou dentro do elenco 4 jogadores que não só são os titulares, é uma perda considerável. E o Flamengo entende que está tendo essa perda. Mais uma vez, há um tempo atrás, o próprio Tite, de maneira clara, de maneira muito tranquila, disse o que ele pensava das datas FIFA. Achava que seria bom não ter a rodada, que achava que seria justo você suspender as rodadas, mas infelizmente não aconteceu. Nem uma coisa, nem outra. Não se suspenderam nem as rodadas, nem os jogadores não foram convocados. Marquinhos, você falou que você já avisaram ao Renier e aos empresários. Como é que foi a reação deles? Comuniquei só, não tem que... Muito tranquilo, foi comunicado pro jogador qual seria a atitude do Flamengo. A reação foi boa, até porque não seria diferente, não teve muita margem para ser diferente, não. Braz, o Flamengo pretende fazer alguma reclamação formal na CBF por conta desse lance? Toda hora tá árbitro paulista apitando o jogo do Flamengo, e o Flamengo quase foi prejudicado no sábado contra o Cruzeiro por causa de um pênalti que não existiu. O Flamengo pretende fazer alguma reclamação? Não, mas eu acho que essa questão de arbitragem ela não tem que ser falada aqui. Se o Flamengo entender que tem que questionar alguma coisa de arbitragem, vai fazer diretamente, tranquilamente, por Gaciba direto, e não através da imprensa. Através da imprensa a gente está fazendo um outro questionamento, que são os questionamentos das convocações. E os comentários por parte do Grêmio do Flamengo estar confiante demais, te incomodou de alguma forma? Não, isso aí não incomoda. Isso aqui para o presidente do Grêmio estar fazendo o jogo que ele entende que tem que fazer. Um pouco inteligente, porque o segundo jogo é aqui. Então, se aumentar a temperatura lá, o Flamengo aumenta aqui. Não tem assim, a gente joga o jogo que tem que jogar. Aqui não tem estresse, não tem problema nenhum. O presidente também não falou muita coisa, não falou nada demais. Eu respeito o presidente do Grêmio, eu respeito todo mundo lá do Grêmio. Só que eu acho que é pouco inteligente. Aumentar essa temperatura lá, tem um jogo de volta aqui. E aí, eles ficam à vontade para fazer o que quiser lá no Grêmio. E teve o Renato Gaúcho, né, que primeiramente o presidente acusou o pessoal de lá, acusando o Flamengo de soberba, e agora o Renato Gaúcho fala do Jorge Jesus, né, depreciando o Jorge Jesus, falando que só conquistou 3 títulos em Portugal por um time que é o Benfica e tudo mais, falando coisas assim desnecessárias. E ele está partindo da parte do Grêmio, né? E eles tinham acusado o Flamengo primeiramente. Não vou falar em nada em relação ao Renato. Renato é um grande treinador, tem um auxiliar que é fundamental naquele processo lá do Grêmio. Eu acho que o auxiliar do Renato é um auxiliar assim, muito acima da média do futebol brasileiro. E é esse que é um dos grandes sucessos lá do Grêmio. Do Renato eu não vou falar, a gente respeita muito o Renato, foi atleta aqui, nosso aqui. Então, fui no Maracanã, torci muito para ele. É isso. A última do Bolado. Entra, Maurício. Para mim, não sei se para os outros colegas de Quem é que tá aí atrás? exato em relação a Renier. Vocês vão à CBF ou vocês simplesmente não liberam e caso a CBF... Então, a gente vai pedir. Vai pedir antes a CBF? Vai pedir para a CBF liberar. CBF não liberando, a gente entra na E justiça. é no âmbito da STJD. Aí é com o jurídico do Flamengo. Oi, obrigado, senhores. Obrigado. Então, esta palavra do Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, se posicionando de forma firme aqui no Ninho do Urubu. Todo mundo esperava já há algum tempo um posicionamento do Flamengo de forma oficial. E vocês viram, me chamou muito a atenção. Se o Flamengo não conseguir a liberação na moral do Renier junto à CBF, Flamengo dizendo que vai entrar na justiça. Situação tensa, a situação esquentou. E sobre as provocações do Grêmio, o Marcos Braz falou aquilo que eu já tinha falado aqui. A decisão é aqui na nossa casa. Se chegarem falando que
Tem confusão? Causar confusão? É simples. Como diz o Marquinhos, aumenta a temperatura do jogo. Direto aqui do Ninho do Urubu, já voltei e voltei tanto choque, voltei com tudo.